Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Essa é a parte 2 do vídeo sobre o módulo, beleza? Então se tu não viu ainda a parte 1, corre aí nos vídeos do canal e vê que tem muita coisa importante. Esse primeiro vídeo e esse segundo eu acredito que são dos vídeos mais importantes aqui do canal. Eu destrincho o módulo de ponta a ponta, vou te ensinar a mexer em cada função que tem no módulo, o que é, como usar, como configurar. Então, pelo amor de Deus, cara, deixa um like. Esses vídeos me deram um trabalho que vocês não têm noção. Então só peço que tu deixe um like para dar uma força e para me ter ânimo de continuar nessa sequência de vídeos para vocês, beleza? Que é para ajudar vocês. Então é isso, nesse vídeo eu vou falar sobre o botão F2, Instruments, e o botão Setup, que são as configurações mais importantes desse módulo. Então não pula, assista com calma, vai testando na tua bateria. E se tu tiver alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu tô sempre respondendo todo mundo aqui, beleza? Vamos pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá para a parte principal do módulo, certo? Os botões que faltaram aí, botão F2 e botão Setup. Deixa eu explicar para vocês antes o que cada botão faz, certo? O botão F2 aqui, ele vai ser responsável por alterações dentro de cada kit. O que eu alterar nesse kit aqui vai ficar salvo aqui. Se eu botar aqui no kit 14, o que eu alterar no botão F2 vai ficar salvo aqui, beleza? Já o botão Setup, o que eu alterar aqui vai ser responsável tanto por como a bateria se comporta em si em relação ao módulo, como para um receptor externo, uma caixa de som, um software externo, um controlador MIDI, independente do que seja, certo? Então, botão F2 controla comandos internos, botão Setup, comandos internos e externos. Eu vou explicar ao longo do vídeo. Vamos lá, botão F2, Instruments, eu vou ter essas funções, Tone, Volume, Pan, MFL e Tune. Subfunção do F1 aqui, Tone. Aqui é bem simples, bem prático. Eu não vou mexer nesse kit porque eu editei ele. Algumas coisas para fazer para vocês, para mostrar. Mas deixa eu botar nesse aqui. É esse aqui. Tone, né? Então aqui eu vou escolher o som que eu quero. Que o meu pad reproduza. Lembrando que eu estou aqui dentro do kit BMK, certo? Então, vocês veem que todos os tambores são BMK, né? Tom 1, ó, tom 2 e assim por diante. Eu tô com o kit do BMK, mas eu quero uma caixa do Blues. Ah, eu tô com o kit BMK, mas será que eu consigo botar uma caixa eletrônica? Consegue. Tô respondendo isso porque eu já recebi essa pergunta, né? Em um outro vídeo que eu postei. Então, sim, o que você quiser fazer aqui, se eu quiser botar aqui na caixa, sei lá, um prato, aqui no 300. Certo? Então, para deixar bem claro, o que você quiser, o som que você quiser, onde você quiser, pode ser no prato, pode ser no tambor, pode ser no aro, você consegue, tá? Só questão de ajustar. Pronto, pessoal, essa é a função do botão Tone, tá? Então, vamos agora para a função Volume. Volume é o seguinte, você tem esse volume aqui, que você regula em tempo real, certo? E você tem esse volume interno, que são relacionados aos mesmos tambores, só que um volume interno. Então, aqui dentro você tem o volume separado de cada peça também, que você pode estar ajustando. É apenas isso, tá?
Se você tá com uma peça no máximo, por exemplo, o meu bumbo aqui tá no máximo, e eu ainda tô achando ele baixo, eu posso vir aqui e aumentar ele até o 127, que é o volume máximo. Beleza? Você tem o volume de cada peça separado. Certo? Então é apenas isso a função. Na segunda página agora, a gente tem o pan. O pan, para quem não sabe, é como eu consigo separar para a direita ou para a esquerda o som de cada peça. Por exemplo, em mixagens de técnicos profissionais, engenheiros de som, tem, não sei se uma forma certa, mas se você reparar no fone de ouvido, as peças são distribuídas para lados diferentes. Por exemplo, quando você escuta uma música com fone de ouvido, eu pelo menos costumo perceber o cimbal um pouco mais para o fone da esquerda, o ride mais para o fone da direita, e de acordo com a distribuição em relação à pessoa que está na bateria, por exemplo, o primeiro tom eu escuto um pouco mais para a esquerda, e assim em diante, até o último que eu escuto um pouco mais para a direita, certo? Eu não sei se tem uma ordem, se é inverso, mas eu costumo perceber isso. Então, aqui eu posso fazer isso, certo? Eu vou mostrar aqui de um grosso modo para vocês. Como eu expliquei agora, vou botar esse crash aqui bem para a esquerda. Não 100%, mas a maioria. E vou botar esse aqui mais para a direita. Deixar aqui nos... faltando 20 também para completar. Vou deixar a caixa no centro e o cimbal no meio, certo? As outras peças eu mexi. O bumbo também. E o cimbal também. Vou deixar o bumbo, a caixa. Dá para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que fica, né? Então essa foi a função pan. Vamos agora para a função MFL. Bom, aqui dentro do menu da MFL, ela é bem simples também. Essa função ela atua como um noise gate, ela abafa o som do instrumento. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o tempo do meu bumbo. E de acordo com o que eu vou aumentando aqui, ele vai ficando mais curto. Certo? Que tom 4 ressoa mais. Então essa função vai atuar nesse tempo de reprodução do som do tambor. Ela vai deixar ele ressoar mais ou menos. Mas você não vai conseguir usar ela, por exemplo, nos pratos.
Você vê que quando eu bato aqui ela nem aparece. Eu tentei fazer um splashzinho mais abafado, mas descobri desse jeito que não dava certo. Então, é apenas isso, essa função, beleza? Vamos agora para a função tune. Temos a primeira é tone e a última é tune. Aqui no tune vai ser como se fosse a afinação do seu tambor, para mais grave ou para mais agudo. Deixa eu mostrar a vocês na prática. Aqui nesse kit eu já dei uma mexida para deixar de um jeito que eu gosto mais. E aqui já tá assim, ó, caixa no mais 1, bumbo no menos 3. Em alguns tambores eu mexi. Mas na prática aqui o que ele faz é isso. Certo? Deixa eu ver como é que fica aqui mais grave. Esse aqui já tá um afinado. Quero o som dele, né? Já nessa função aqui você consegue afinar os pratos também, caso você queira. Tem alguns que fica meio estranho, mas tem outros que dá certo. Esse já ficou parecendo um splashzinho, né? Enfim, essa é a função do botão Tune. O botão F3 aqui dentro dessa subfunção vai servir apenas para voltar. Você vê que em todos os lugares todas as partes do menu ele aparece assim. E agora, vamos para o botão Setup. Bom pessoal, aqui no botão Setup, você vai ter Trig, MIDI e utilidades. Mas as subfunções aqui do botão Trig é que são responsáveis por ou você amar ou você odiar essa bateria. Vamos dizer assim, né? Eu acho que muita gente, sem saber usar essas funções, já odiaram essa bateria por causa disso. Mas muita coisa se resolve aqui dentro. Mas vamos lá falar do que importa. Começando aqui pela sensibilidade. Aqui na sensibilidade, eu acho que o nome já diz tudo, né? Ele vai responder de acordo com a força que você bate no pad. Aqui ele vai até o 32. E quanto mais alto o seu valor aqui, mais ele vai captar com sensibilidade. Mesmo as notas mais leves possíveis. Por exemplo, aqui eu estou soltando literalmente apenas o peso da baqueta. E você vê que ela capta bastante coisa, só não capta no final quando realmente não sai, não dá para sair som mesmo. Veja no gráfico aqui embaixo ó, que ó, de acordo com a força que eu vou exercendo, ele vai ajustando para cima ou para baixo. Quando eu deixo o valor bem baixo aqui, por exemplo, ó, aqui mesmo batendo com o máximo de força, eu vou deixar o som da pancada que eu estou dando aqui, ó. Ele não sobe por nada no mundo, certo? Então, a sensibilidade vai definir o quanto de força eu vou precisar aplicar no tambor para que ela reconheça com força ou devagar a batida no tambor, no pad no caso. Beleza? Então,
Essa é a função da sensibilidade. Isso se aplica a todos os tambores, tá? Vamos agora para essa curva. Aqui em curva eu tenho a linear, a log, a XP e máximo. A curva define como o volume reage à força da batida, tá? Ela controla a dinâmica do som. Então a curva linear ela vai responder de forma natural, padrão, de acordo com como você bate. Essa log ela vai maximizar, vamos dizer assim, toques leves, certo? Eu estou tocando o mínimo possível e ela já dá tipo um amp no volume. Quando eu bato mais forte, ela... Eu acho que essa curva é interessante para quem toca jazz, que faz muita ghost noise, ela dá uma valorizada. Já a próxima curva, que é essa EXP, ela prioriza batidas fortes. Então, quando eu bato forte aqui, ela mantém uma certa dinâmica, mas eu preciso bater com mais força para ela interpretar um som mais alto. E a curva Max, que é a última, ela deixa tudo no máximo. Estou saltando só a baqueta e ela tá no máximo, beleza? Então é isso, eu prefiro deixar na linear. A linear é como vem de fábrica, todos os tambores. E aqui, de acordo com o que eu toco, a dinâmica que eu exerço no tambor é como o módulo joga para fora, para uma caixa de som ou software que você usa. Então essa é a função da curva. Vamos agora falar do Mask Time. O Mask Time, galera, é o tempo que o pad ignora novos sinais após um toque. Falando de modo grosseiro, ele evita um disparo duplo. Por exemplo, você bater aqui no bumbo é muito comum, deixa eu baixar aqui no bumbo. Eu tô batendo uma vez e o rebote faz ele tá saindo umas 4 batidas aí. Então, quando eu aumento aqui meu Mask Time, para valores mais altos ele vai bloquear segundo os toques. Você vê que ele deixou de replicar aquele né? Mas esse valor em excesso, ele pode, se você toca pedal duplo, ele pode cancelar alguns sons, certo? Então não é interessante que você deixe tão alto. Eu costumo deixar aqui entre 20 e 25, certo? Então essa é a função do Mask Time, né? Ele evita que o mesmo pad dispare 2 vezes, sendo executado apenas um som nele, certo? E é isso, vamos para a página 2. Aqui a gente vamos falar agora da função Retrig, o volume do Retrig. O Retrig, ele é uma função responsável por cancelar um possível segundo disparo no tambor através da vibração do próprio tambor. Por exemplo, quando eu toco aqui muito rápido ou com muita força, vocês veem o quanto a caixa treme. Certo? Então, a configuração dele vai priorizar isso. Essa vibração, esse movimento aqui, não acabe ativando o sensor para que não saia um som que não foi efetuado. Então, para valores maiores, ele vai aqui até o 10, a função atua mais. Então, todos os meus tambores, eu acredito que todos, a maioria, está entre 8 e 10. Só o tom aqui que está em 6, mas acho que está errado. Então vamos falar agora da função anti-cross. O anti-cross é bem parecida com o Retrig Level. A diferença é que o anti-cross ele evita que um pad dispare por vibração de um outro. Por exemplo, eu bater no tom 1 aqui e o tom 2 disparar porque
esse aqui tremeu. Ou vice-versa, independente. Eu bater num prato e um tom disparar, isso é possível, né? Infelizmente a gente está sujeito a que possa acontecer, porque como são sensores, é uma armação de metal com plástico, a vibração pode fazer com que isso aconteça. Então, o bom dessa função é que a gente consegue dar uma prevenida nisso aí. Então, é basicamente isso. Ele evita que um segundo pad dispare através da vibração de outro. Vamos agora para DR, que é Dynamic Range. Bom, pessoal, o DR ele controla a faixa dinâmica entre toques fracos e fortes. Ele define a faixa de resposta dinâmica do pad, controlando o quanto o pad responde entre toque leve e forte. Isso é mais ou menos a definição que o módulo fala dele. Então, ele também vai até o 10. Para valores mais altos, tem uma maior variação de dinâmica e para valores mais baixos, tem uma resposta mais limitada. Então, eu, particularmente, achei bem melhor mais para cá. Você vê que dá para escutar a caixa tinindo mais, a resposta da caixa, né, a esteira, o estalado da caixa mais definido, né? E aqui eu sinto que ele é como se ele comprimisse, né? Então, eu deixo mais ou menos aí entre 3 e 5. Você vê que todos os tambores estão nessa faixa. Então, pessoal, eu deixo nessa média aí, entre 3 e 5. Você vê que todos os meus tambores estão nessa média aí. E é isso, eu não consegui entender ao certo como atua essa função, mas eu gostei mais da sonoridade mais baixa, apesar do módulo dizer que quanto mais alto o valor, mais ele dá dinâmica ao som, né? E tô usando assim, tô gostando, né? Eu acho que vai muito também do gosto, de como você gosta do som. E agora a última função aqui dessa parte é o threshold. Eu acho que a maioria de vocês já sabe o que é, mas para quem não sabe, o threshold ele define o nível mínimo de força para gerar um som, certo? Ele serve para evitar disparos com toques muito leves ou vibração. Então é um conjunto de funções que atuam junto, né? Threshold, o retrig, o anti-cross. Então, para configurações de volume mais alto, ele ignora toques leves e para volume mais baixo ele responde a qualquer coisa. Então, um demonstrativo bem rápido aqui. Ó, vocês veem que no mais baixo ele pega quase todos os sons do peso da baqueta, certo? E mais alto ele já não capta mais nenhum som. Então, quanto mais alto for o volume ali, mais forte você vai ter que bater no pad para ele poder interpretar um som. Você vê que ele não limita o gráfico, ele vai até o máximo. Mas suas Ghost Notes, por exemplo, quem gosta de fazer, tipo eu, não vai conseguir. Então isso aqui, na caixa eu deixo nessa média aqui, 5, 7. E nos outros tambores, para evitar sons indesejados, eu deixo um pouco mais alto. Então essa é a última função do botão Trig. A gente ainda tem aqui dentro da subfunção do setup o botão MIDI, certo? O botão MIDI ele configura a comunicação do módulo com um outro equipamento ou um computador, certo? Então aqui ele vai dizer quantos canais eu tenho, vai falar sobre as saídas out, in, out e mid, se estão ativadas ou não, certo? Aqui na página 1 tem essas funções. Eu nunca usei isso aqui, então não sei dizer ao certo para que serve, mas quem pretende usar vai saber.
Aqui são os números definidos pelo módulo que um software de computador vai interpretar cada som. Por exemplo, a caixa, aqui é o número 38D2, que é o R2 de um teclado, né, virtual dentro do software. Então, cada tambor vai ter um número, que é um código para o software interpretar, e uma respectiva nota num teclado, certo? Vocês veem que tem, ó, nota sustenida, Lá4, Dó1, Sol sustenido 2, que é o G sustenido 2 aqui, certo? Então isso aqui eu posso alterar, se eu quiser, tá? Para a forma como eu quiser organizar cada tambor no lugar que eu queira, certo? Então, como eu disse, eu não uso, então nunca mexi, certo? Bom, pessoal, essa foi a função MIDI. Vamos falar agora da última função, que é essa utility, certo? Aqui dentro do botão utility você só vai ter duas funções. A primeira é control, que é o controle do LCD, do brilho do LCD, aqui o contraste, certo? E a segunda é o reset. Se eu apertar aqui mais uma vez, ele vai pedir para mim confirmar. Aí eu confirmando de novo, ele vai resetar ela para todas as configurações de fábrica, certo? Então, é isso. Essas são as funções do botão F2 e botão Setup. Bom, pessoal, então é isso. Se você ficou até aqui, eu agradeço demais. Só reforço mais uma vez para tu deixar um like aí e um comentário, beleza? Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa que tu não entendeu, deixa aí que eu tô sempre respondendo vocês. E se você tiver alguma dica de vídeo, alguma ideia, alguma dúvida sobre uma coisa específica, deixa aí nos comentários também que eu vou estar fazendo aqui o vídeo para vocês, beleza? Valeu, até o próximo.